É com imenso prazer que mais uma vez nós estamos aqui para proferir uma palestra sempre com um tema interessante sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje o tema é Jesus, do sermão profético à data limite. Nós sempre procuramos entre os nossos amigos, no nosso grupo Amigos do CEAL no WhatsApp, temas que as pessoas estão procurando. E um desses foi o mais procurado, a questão da data limite, da visão espírita do fim do mundo e das profecias. Então nós fizemos essa palestra de acordo com a vontade dos nossos espectadores aqui no nosso Centro Espírita André Luiz. Então esse tema foi escolhido pelos próprios frequentadores do Centro Espírita André Luiz. E esse tema realmente é interessante, porque é polêmico, mas se nós compreendermos bem a doutrina espírita, ele fica bem simples de ser compreendido. Fica bem simples de ser compreendido, de ver qual é a posição da doutrina espírita sobre o fim do mundo, sobre as profecias, sobre a data limite, sobre Jesus como governador espiritual da Terra, gerenciando todas as suas ocorrências. Então, inicialmente, nós vamos falar justamente do sermão profético. Jesus foi um profeta também. Ele fez profecias. E essa profecia dele, a mais citada, a mais destacada, é justamente o sermão profético que ele fez, esse sermão no Monte das Oliveiras. E está contido no livro de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 14. Vamos aqui fazer uma breve e rápida leitura desse sermão. Só que para facilitar a visão. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto é que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus faz essa profecia sobre o fim do mundo, sobre a sua volta, sobre o fim do mundo. O que nós podemos entender aqui? A doutrina espírita tem uma visão bem particular, diferenciada das outras religiões. A doutrina espírita aqui vê justamente que não é propriamente o fim do mundo. A gente vai ver mais adiante que fim de mundo é esse. Mas aí Jesus iniciou essa profecia.
Mas será se realmente as profecias acontecem? Porque, vamos pensar bem, ver o passado a gente pode ver, basta consultar os documentos, os livros, basta consultar artifícios, instrumentos, peças que foram deixadas e estão na história, e a gente consegue, por esse intermédio, ver o passado. Mas algo que não aconteceu, que vai acontecer, como é que a gente pode prever? Como a gente pode enxergar o futuro, se ele não existe, se ele ainda vai existir? É isso que faz com que muitas pessoas não acreditam que possa existir essas presciências, esses fenômenos de pré-cognição, de ver antecipadamente o futuro. Jesus, Espírito perfeito, ele tinha essa capacidade de ver o futuro, e por isso nós, espíritas, acreditamos que realmente existe essa capacidade, essa habilidade, esse dom de enxergar o futuro. Jesus tinha, demonstrou, porque nós vimos no início dessa passagem que ele estava falando do templo de Jerusalém, e realmente no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído pedra sobre pedra, conforme a profecia de Jesus. E ele previu também sobre o final dos tempos, o fim do mundo, que haverá guerra, que haverá fome, que surgirão vários falsos profetas. E é o que nós estamos vendo hoje. O dia atual é essa descrição. Todas as características que podemos ter para definir a sociedade da atualidade, Jesus definiu aqui. Está tendo tudo isso. Mas será se é o fim do mundo? É isso que nós vamos responder com essa palestra. Primeiramente, nós vamos ver se realmente existe esse fenômeno, o fenômeno da pré-cognição. Fatos e acontecimentos. Vamos ver alguns fatos e alguns acontecimentos para não ter mais dúvidas sobre se esse fenômeno existe ou não. Esse navio aí, vocês estão vendo aí na imagem? Que navio é esse aí? Parece um Titanic. É, o Titanic, né? Mas na verdade não é o Titanic, é o navio Titã. E onde ele está descrito? Está descrito nesse livro, né? Futilidade ou o Naufrágio do Titã. Foi um livro escrito em 1898 por Morgan Robertson. A história apresenta o transatlântico Titã, que se afundou no Atlântico Norte, e foi escrito bem antes do Titanic. Também a gente vê que ele ocorreu com as mesmas circunstâncias do Titanic. Foi derrubado com uma colisão com iceberg, afundou, naufragado, melhor falando, e a gente vê várias outras coincidências que tem no livro que foi escrito bem antes, 14 anos antes do acontecimento do Titanic, esse livro foi escrito. Então vamos ver algumas coincidências entre os dois navios. O nome do capitão de Titã era Smith, o mesmo do Titanic. O local do naufrágio, Atlântico Norte, o mesmo. O mês do naufrágio, abril. A causa do naufrágio, colisão com iceberg, no Titanic também. O comprimento do navio Titã, 240 metros, do Titanic, 269 metros. Tonelagem de deslocamento, do deslocamento 75 mil, do Titanic 66 mil. Velocidade 25 nós, 23 do Titanic. Número de botes 23 e número do Titanic 20. Compartimentos à prova d'água 17 no Titã, 16 no Titanic. Hélices 3. Passageiros e tripulantes 3.000 no Titã, 2.223 no Titanic. São números muito parecidos, né? Será que isso tudo é coincidência? Não, não é coincidência. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser. E isso daí foi que esse autor foi inspirado pelo alto e escreveu um livro que era um livro de profecia. E ele escreveu outro livro que também fazia uma outra profecia. E para ver que isso não é coincidência, ocorreu outra situação com outro navio, com um nome bem parecido,
ao dos dois anteriores, Titã e Titanic. O navio se chamava Titânia. Transportava carvão da Inglaterra para o Canadá. Em abril de 1935, quem estava de vigia era o marinheiro William Reeves. Conforme o navio se aproximava da área onde o Titanic afundou, Reeves teve um pressentimento de que devia mandar parar o barco. Olha o pressentimento. Ele resistiu, mas se lembrou que havia nascido no mesmo dia que o Titanic havia afundado. Coincidência, né? Nasceu no mesmo dia do naufrágio do Titanic. Ele mandou parar o barco bem ao tempo de evitar a colisão com um iceberg. O Titânia e Reeves escaparam ilesos para contar a história, para nos dar um belo exemplo de coincidência de avisos. Então, isso tudo que a gente fala de coincidência são previsões, são pressentimentos, intuições que a pessoa tem daquilo que pode acontecer ou vai acontecer no futuro. Tudo isso são fenômenos de pré-cognição, que são nos níveis mais leves, mais suaves, que são os pressentimentos, e também os níveis mais profundos do fenômeno de pré-cognição, que é a profecia propriamente dita. Aquela em que são dados bastante detalhes do fato que irá ocorrer, ou da situação que irá acontecer naquela localidade, na sociedade ou no mundo como um todo. Esse senhor barbudo aí, quem é? Vocês sabem quem é esse barbudo aí da foto? É isso mesmo, é o Nostradamus, um dos mais famosos profetas que esteve na história da humanidade. Ele fez milhares e milhares de profecias. Fez a profecia do Terceiro Reich, do Hitler, a ascensão dele. Fez profecia da Revolução Francesa e muitas outras profecias. Mas é claro que tem algumas profecias que as pessoas forçam para tentar encaixar naquilo que ele falou, naquilo que ele escreveu nas suas obras. Então há aquela forçação de barra também, mas muitas profecias realmente ele acertou, ele mostrou que realmente é um profeta. Mas como nós podemos interpretar essas profecias do Nostradamus e toda e qualquer profecia? Nós temos, antes disso, nós temos que falar o seguinte: Nostradamus fez a última profecia dele. A última profecia dele é sobre o final do mundo. Ele disse que o mundo se acabará, haverá o final do mundo no ano de 3075, se eu não estiver enganado. Ele disse que no ano 3075 o mundo irá se acabar. Isso segundo uma profecia que tem em um dos manuscritos dele. Agora, para nós interpretarmos essas mensagens de Nostradamus e toda e qualquer profecia, como nós espíritas devemos proceder? Foi perguntado a Chico Xavier, e Chico Xavier disse que Emmanuel respondeu sobre as profecias de Nostradamus da seguinte maneira: com respeito às profecias de Nostradamus, que aliás devemos estudar com o maior respeito ao mensageiro humano, os vaticínios conhecidos, pede-nos Emmanuel para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Para nós meditarmos sobre a parábola de Jonas. Aí sim, a gente vai encontrar a essência, o verdadeiro sentido das profecias. E qual é essa parábola de Jonas? Olha, pode ver aqui que Emmanuel e Chico Xavier dizem que é uma parábola. Não dizem que é um fato, que é histórico, que realmente aconteceu e tudo mais, até porque uma pessoa ser engolida por uma baleia ou por um peixe grande e não morrer e ser jogado por esse peixe numa praia, a gente já vê que não é muito assim um fato real, concreto, mas uma parábola que traz um grande ensinamento. E é isso mesmo, é um grande ensinamento sobre as profecias. Porque a gente vê o seguinte: Deus chega, conforme a narração bíblica, chega para Jonas e diz: Jonas, você irá até a cidade de Nínive, capital da Síria,
e dirá para o povo de lá para eles arrependerem-se dos seus erros, dos seus pecados, porque senão eu vou destruir aquela cidade. E Jonas fez o quê? Ele, conhecendo o povo assírio, que era um povo violento, famoso por sua violência, que eles decapitavam os povos vencidos, eles faziam pirâmides dos crânios dos povos vencidos, né? Eles crucificavam e empalavam os prisioneiros, arrancavam os seus olhos e os esfolavam os vivos. O que Jonas fez? Fugiu. Fugiu Jonas, não teve coragem de enfrentar o povo assírio, não. Mesmo Deus mandando ele ir lá fazer esse vaticínio, para levar essa mensagem para o povo, ele fugiu, pegou o barco e saiu, mar adentro. E lá no meio do mar, a ventania balançando o barco, porque ele estava para lá e para cá, e todo mundo desesperado. A gente vai naufragar, não tem jeito. Existe alguma coisa aqui que está atraindo má sorte para nós. Jogaram o bugiganga, um monte de coisa para lá e para cá, para ver se livrava o barco dessa maldição. Aí, com o passar do tempo, descobriram que quem estava trazendo essa má sorte para o barco, essa tempestade para o barco, era justamente o Jonas, que havia fugido de Deus e da sua ordem. O que fizeram? Jogaram o Jonas mar adentro. Aí com isso ele foi colhido pela baleia ou pelo peixe grande, e ficou lá refletindo, pensando em suas ações, até que orou, arrependeu-se, orou a Deus e pediu ajuda, e o peixe grande ou a baleia levou ele até a praia e expeliu ele lá. E ele foi: agora sim, Deus, eu vou à cidade de Nínive. E foi andando até a cidade. Chegou lá na cidade de Nínive, no meio da praça, ele disse: cidadãos dessa cidade, eu vim aqui em nome de Deus. Se vocês não se arrependerem dos erros que cometeram, dos pecados que estão cometendo, uma chuva de fogo cairá sobre essa cidade, destruirá completamente essa cidade. Vocês têm um prazo de 24 horas, se eu não estiver enganado, acho que foi isso, até o outro dia. Ele foi, subiu o morro e ficou lá esperando aqui, conforme essa imagem, estava lá esperando. E para a surpresa de Jonas, todos, do rei aos mais subalternos, arrependeram-se dos seus erros, dos seus pecados. E por isso, Deus não jogou a chuva de fogo sobre a cidade de Nínive. E Jonas ficou agradecido, ficou alegre por isso? Não, ele foi com raiva de Deus. Mas Deus, esse povo bárbaro ali, primitivo, assassino, sanguinários, por que você não o destruiu? Jonas, você teve pena desse pezinho bem aqui, ó, tá aqui, ele está um pé, parece que era pé de feijão ou de abóbora, não estou lembrando bem, em que Jonas, enquanto esperava, cuidava, tirava o verme dele, cuidava bem zelosamente desse pezinho. Jonas, você teve pena, compaixão dessa árvore, e não tem compaixão pelas milhares de pessoas ali, arrependidas, que valem muito mais do que essa árvore. Aí Jonas se calou e se conformou. Qual é a moral da história? Todas as profecias existem para não serem cumpridas. Essa é o grande ensinamento. Toda profecia existe para não ser cumprida. Essa é a grande chave para nós entendermos todas as profecias. Todas. É como se Deus e a espiritualidade maior viesse para junto de nós e falasse: meus filhos, se vocês continuarem com essas atitudes, continuarem com esse acontecimento, com esses comportamentos, acontecerá isso convosco. Mas, se vocês arrependerem, se vocês mudarem o vosso comportamento, as vossas atitudes, se transformarem em boas pessoas, em verdadeiros discípulos de Jesus, o melhor irá acontecer com vocês. É justamente isso, para
Essa é a razão das profecias. São aviso da espiritualidade maior para nós mudarmos a nossa atitude, o nosso comportamento perante o nosso próximo, perante a vida, para que nós tenhamos uma boa vida, um bom planeta, um bom mundo, uma boa morada. Entenderam bem a essência das profecias? Não é Deus dizendo, vai pegar fogo, e Ele querendo que pegue fogo, torcendo lá, vai ter que pegar fogo essa cidade, vai ter que ser destruída essa cidade. Deus não é sanguinário, Deus não é punitivo, Deus não é vingador. Nós sim é que somos. E nós queremos colocar as nossas imperfeições, as nossas paixões em Deus. E por isso interpretamos errado várias palavras de Deus. E principalmente as profecias. Principalmente. A gente só pensa que a profecia vem para o mal, para acontecer o mal. Mas não. Toda e qualquer profecia é para que ocorra o bem, para que seja evitado o mal, para que possamos nos transformar, mudar o homem velho e fazer surgir um homem novo em nossas existências. Mas é só que como se processa, como ocorrem essas previsões do futuro? Nós sabemos por que ocorrem as profecias, qual a razão de suas existências, mas é só que como elas ocorrem, é isso que a gente vai saber daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de revelar uma curiosidade para vocês. O livro Apocalipse é um livro psicografado, vocês sabiam? É um livro espírita, é um livro mediúnico, está lá na Bíblia. Esses livros que Chico Xavier recebeu, agora não é novidade não, existe desde o tempo da antiguidade, desde o Velho Testamento existem livros espíritas, livros mediúnicos. No Novo Testamento também tem, e um exemplo é o Apocalipse. O Apocalipse é um livro psicografado, assim como o Chico Xavier, e nós vamos demonstrar aqui na passagem. Podemos ver, João, médio de Deus, ou de Jesus, melhor falando. Médio de Deus era Jesus, João era médio de Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Vocês estão vendo? O Apocalipse é uma mensagem não de João, mas de Jesus, que recebeu-a de Deus, e Jesus passou para os seus anjos, e os seus anjos passaram para quem? Para João, que estava encarnado, era um homem encarnado. A mesma coisa nós vemos com o Chico Xavier. A mensagem do alto vem lá da espiritualidade maior, chega a Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, e Emmanuel vai e passa para Chico Xavier, que é o médium, o servo de Jesus, o servo da espiritualidade maior aqui encarnado. A mesma coisa. Apocalipse é um livro psicografado assim como os livros de Chico Xavier. Aqui, uma mensagem que vem da espiritualidade e chega até o mundo maior, assim como todos os livros de Chico Xavier. Então, mas como ocorrem essas revelações? Como os espíritos superiores conseguem prever o futuro? Que aptidões, que habilidades eles possuem para ter essa capacidade de enxergar aquilo que ainda não existe, mas que existirá um dia. É agora que nós vamos ver, entender como ocorrem as profecias. No Livro dos Espíritos, questão 237, nós temos essa questão. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nessa vida? Resposta dos espíritos superiores: sim, e outras que não possuía. Porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, os espíritos, quando estão libertos do corpo material, além daquele sentido que ele tinha quando encarnado, ele tem outros que nós não possuímos.
E tem aqueles que têm uma situação muito mais aguçada, muito mais patenteada, muito mais forte. E uma dessas faculdades, desses sentidos que ele tem, é a da clarividência. Da clarividência. É a capacidade que o espírito possui de enxergar além, tanto no espaço como no tempo. Tanto no espaço como no tempo. Ele pode enxergar à distância, a quilômetros de distância, ele enxergar um fenômeno, um incêndio ali numa casa, e dizer aqui na reunião mediúnica, está acontecendo um incêndio lá na cidade tal, essa hora e tudo mais. Aí depois, quando ele sai da reunião mediúnica, liga a TV, a gente fica sabendo do incêndio. É porque o médium viu daqui, da reunião mediúnica, com clara evidência, o que estava acontecendo a distâncias, quilômetros de distância. Mas além de ter essa capacidade de enxergar na questão da distância, do espaço, ele enxerga também no tempo. Ele consegue enxergar o passado e o futuro, mais do que nós, encarnados. Muito mais. Dependendo do espírito, quanto mais evoluído, mais ele tem essa capacidade. Para ficar bem fácil essa compreensão, nós temos uma analogia, que está no livro A Gênese, que fala sobre os fenômenos de presciência. Lá tem a seguinte analogia, da montanha do vidente e do viajante. Imaginemos nós que estamos em cima da montanha. Aqui eu coloquei o Monte Everest, pico mais alto, um dos mais altos do mundo. Ele lá em cima, a 7 ou 8 quilômetros de altura, enxerga muito, né? Enxerga muito, espaço bem abrangente. Mas vamos ver nós aqui. Nós estamos enxergando só a rua lá, e só uma parte da rua. Se a gente for ver 2 quarteirões daqui e dobrar, pode ter uma blitz da polícia, pode ter um acidente ali, a gente não sabe, e o trânsito vai estar interrompido ali. Mas se nós estivéssemos lá em cima, nós enxergaríamos já essa blitz, já esse buraco, isso que está atrapalhando o trânsito. E com isso, a gente tinha a presciência daquilo que nos encontraria lá no futuro, e poderíamos desviar o caminho. É a mesma coisa o clarividente, o profeta. Ele está em cima do monte e consegue enxergar muito mais do que nós, tanto no passado como no futuro. Então ele tem essa capacidade que nós não possuímos. A nossa visão é só no presente e ainda enxerga pouca parte do presente, muito pouca parte do presente, a nossa visão. Então esses espíritos superiores têm a capacidade de ver bem o presente, ver muito bem o passado e também o futuro. Porque como eles estão em um nível superior espiritualmente, eles têm essa clarividência muito mais abrangente do que a nossa visão. E por isso eles conseguem enxergar, por essa habilidade, por esse dom, o passado, o presente e o futuro melhor que nós. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem a capacidade de enxergar o passado, o presente e o futuro. Aqui é a apresentação de espírito superior, a luz que ele expande e a capacidade sempre superior que ele tem em relação a nós, seres humanos encarnados. Aqui é um vídeo que eu não vou passar porque vai demorar um pouco, mas é mostrando que quanto mais alta a pessoa sobe no prédio, maior é a sua visão sobre a cidade. Então, quanto maior o nível evolutivo do espírito, maior é a sua capacidade de enxergar passado, presente e futuro. Mas nós podemos ter uma visão, um vislumbre do que vem a ser a visão de Deus. A gente pode ter uma noção da visão de espíritos superiores, em cima do Monte Everest, enxerga muito, uma planície inteira, um planalto e tudo mais. E a visão de Deus, como seria essa visão de Deus? Nós podemos enxergar nesse vídeo aqui. Se vocês puderem prestar atenção nesse vídeo, que ele representa muito bem uma parte da visão de Deus. Se puder desligar a luz aqui para enxergar melhor o vídeo. Deixa eu ver se vai rodar aqui.
direto no vídeo para. Vou tirar aqui. Agora vai. Bora ver se vai. Esse vídeo aqui, presta atenção. $10 metros de altura, 100 metros, 1 quilômetro de altura, 10 quilômetros, 100 quilômetros de altura, 1000 quilômetros de altura, 10.000 quilômetros, 100.000 quilômetros de altura, 1 milhão de quilômetros, 10 milhões de quilômetros, 100 milhões de quilômetros, 1 bilhão de quilômetros, 10 bilhões de quilômetros, 100 bilhões de quilômetros, 1 trilhão de quilômetros, 1 ano-luz de quilômetro, dá 9 trilhões, 10 anos-luz de quilômetro, 100 anos-luz de distância, 1000 anos-luz de distância, 10 mil anos-luz, 100 mil anos-luz, 1 milhão de anos-luz de distância da Terra, 10 milhões de anos-luz, 100 milhões de anos-luz, 1 bilhão de anos-luz distante da Terra, 10 bilhões de anos-luz. Essa visão, macro visão de Deus.